Que você busque uma posição agradável no lugar em que você está. Se for confortável, feche os seus olhos. Permita que o seu corpo vá se relaxando um pouco, para se achegar aqui nesse momento. Se distanciando um pouco de todas as atividades. Chegando mesmo. Vá se achegando. E à medida que você vem se achegando, você inspira e solta. Usa a tua respiração para te trazer para este momento. Boa noite. Um momento de tranquilidade, um momento de respirar. Respirar é o dom da vida. Respirar profunda e serenamente é trazer para dentro tudo aquilo que nós necessitamos e soltar na expiração tudo que não serve mais. Isso. Busque no teu íntimo a figura, a presença, a imagem ou o sentimento que te liga ao teu Deus, o Deus da tua fé, o Deus das tuas reverências, essa força maior que sustenta, dirige com equilíbrio e harmonia. Procure sentir com a percepção da tua alma o ambiente energético, talvez a presença de um companheiro espiritual que é o teu guia, o teu instrutor, como se fosse uma mão amiga a te tocar e a te envolver. Para este momento em que você dedica, junto comigo e junto com todos os companheiros desta sala, buscando conhecimento, buscando energias renovadas, buscando forças. E juntos podemos mentalmente agradecer a essa energia divina que nos sustenta e a esse ser espiritual que nos acompanha a caminhada. Muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada, amigo querido, que me inspira, amigos espirituais que me inspiram, todos os participantes deste grupo, incluindo aqueles que porventura não puderam estar na sala online, mas que acompanham e se vinculam de alguma forma a essa egrégora que impulsiona e que alimenta a autotransformação do homem, impulsiona a cada um de nós buscar o melhor a cada dia. Agradecemos as bênçãos da semana, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, esperando que mais uma vez esse reencontro ofereça para cada um de nós os alimentos mais adequados, os elementos mais importantes, para que ao desligarmos as telas dos nossos computadores, a tua presença, Senhor, e a presença de ti, amigo querido, permaneça conosco.
permaneça com cada um de nós, permaneça no ambiente caseiro de cada um de nós. Que essa luz, que essa energia pulsante que sentimos agora, se espalhe por todo o nosso corpo e se expanda para além dele, para que isso transforme o mundo a partir da nossa própria transformação. Sê conosco, abençoa-nos, e com essas bênçãos nós iniciamos mais uma reunião, mais um assunto deste grupo Alma e Mediunidade. E cá estamos. Cá estamos. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram devagarinho. Inspira, abre os teus olhinhos e vai chegando aqui. Então, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos, tá? Eu já lancei no grupo uma das perguntas, né? Vocês, aqueles que puderam ver, já leram, mas não tem problema, não é por ela que eu vou começar, mas eu vou começar pelas perguntas que me fizeram, porque, de alguma forma, elas reforçam um pouco aquilo que nós já falamos sobre obsessão e desobsessão, ou melhor, processo de obsessão e como sair dele. Tem alguém com o microfone aberto. Observa se não é você, para que você possa fechá-lo. Eu acho que aqui tem o Enoque e tem Rosana, acredito eu. Primeira pergunta. Eu tentei colher as perguntas, elaborá-las de uma forma um pouco melhor, para abranger a todos nós. As dúvidas que eu tive, eu fui no particular, pedi para algumas pessoas refazer junto comigo, e a primeira pergunta é a seguinte: a pessoa pergunta se a gente pode entender que alguns comportamentos de líderes da humanidade, se a gente pode entender determinados comportamentos como processos obsessivos. Ela citou 2 exemplos, né? A pessoa me perguntou sobre Hitler e Luther King. E aqui a gente precisa fazer uma distinção. Quando os líderes da humanidade, eles têm comportamentos comprometidos, quando eles têm interesses particulares, egóicos, egoístas, quando eles têm uma liderança que não se preocupa com a totalidade, mas eles se preocupam com os interesses pessoais mesmo, e tirar proveito dessa liderança, como o nosso líder chamado Hitler, a gente percebe que há todo um negativismo rodeando esse comportamento. Aí, em situações como essa, Idi Amin Dada, e tantos outros que nós poderíamos citar ao longo da história, que se deixaram envolver pela negatividade, pelo egoísmo, pelos interesses escusos e particulares, esse sim, a gente pode dizer que sofriam influências espirituais de mentes negativas, tanto quanto a própria mente deles. No caso de um Martin Luther King, já é uma outra questão, né? Não é uma obsessão. Obsessão se caracteriza por influência perniciosa ou negativa. Martin Luther King, assim como os outros líderes, eles usaram uma energia de interesse coletivo, focando o coletivo, e por isso são inspirados. O que nós podemos dizer é que, nos 2 casos, esses líderes podem ser médiuns, e que, inspirados pelas forças espirituais, cada um manifestou a qualidade das forças espirituais com quem eles se vincularam. Então, o processo obsessivo, ele se caracteriza efetivamente por influência má ou perniciosa. Quando um ser se liga com as forças superiores da humanidade e promove o bem coletivo, ali não existe obsessão.
Ali existe inspiração. A força própria do indivíduo se manifesta e aí ele angaria forças maiores, assim como nós. Ficou claro isso? Então, a gente não pode confundir nessas duas condições. Se o líder ele está envolvido com valores positivos, valores humanos elevados e vinculados a interesses coletivos, ele é influenciado por forças superiores. Ele é impulsionado por forças superiores. Então, não existe processo obsessivo nesse caso. Processo obsessivo existe no caso de serem manifestações inferiorizadas. Tranquilo? A pessoa que perguntou, maravilha. Na segunda pergunta, é a situação de uma pessoa que se narra, né, a situação de uma pessoa que desencarna após anos estando acamado e em sofrimento. Tá? Sofrimento por quê? Porque provavelmente ele sofria no leito de morte, porque com o remorso e a consciência pesada de ter matado um filho e de ter abandonado o outro. Ela me pergunta se nessa situação se caracteriza o processo de subjugação. Faltaram muitos elementos desta história, mas então vamos colocar alguns elementos. Imagina que uma pessoa, por algum motivo, ele comete o assassinato de um filho, ele mata o filho de alguma forma, e o outro ele abandona. Essa criatura ele fica com débito na consciência. Acamado, adoentado, ele vai entrar em contato com esse conteúdo da própria consciência. E ali, no leito de morte, ou até antes de estar no leito de morte, ele já pode sofrer a influência, necessariamente não do filho que ele matou ou do filho que ele abandonou, mas ele pode sofrer influência de qualquer tipo de outra mente desencarnada que se vincule na mesma onda vibratória do remorso, da culpa, porque é impossível uma consciência se manter sem culpa quando comete um ato irregular, um ato ruim, o que dirá a morte de um próprio filho. Agora, se o filho que morreu não se desvencilha daquela atitude paterna, ele pode, sim, se vincular à figura paterna, ainda com a figura paterna na encarnação, e levar, inclusive, a figura paterna a sofrer pela doença. É possível. Como a gente não tem clareza nisso aqui tudo, porque a situação foi só jogada e a gente não tem detalhes, então, uma pessoa que pratica um crime, ela sofre a pena de culpa na consciência. Se ela se permite ficar aprisionada na culpa e no remorso, ela cria e gera elementos em si mesmo que pode fazer com que outras mentes se vinculem a dela. E aquela culpa, aquele remorso, toma uma proporção imensa. Vocês não conhecem pessoas que têm sentimento de culpa e de remorso, que muitas vezes nem é dessa encarnação, porque parece que nessa encarnação ela não fez nada? Não tem justificativa nessa encarnação aquela pessoa ter tanto sofrimento. Muitas vezes é um processo de remorso, de culpa, um sentimento de culpa que ela traz de outras experiências do passado e que agora ela tem que confrontar a própria consciência e superar esse estado de remorso e de dor profunda, saindo de uma vitimez e entrando numa situação de protagonista da própria história. Quando ela não empreende isso por qualquer motivo de fraqueza pessoal, de frouxidão nas musculaturas morais, por assim dizer, ela pode sofrer processos obsessivos. Imagina se um desses crimes é a morte do próprio filho, e quando ela cai em consciência do ato que ela efetuou. Eu espero que eu tenha respondido né, essa pergunta. Deixa eu ver o que eu coloquei. Temos que entender que o espírito pode se libertar da culpa
E aí ele pode atrair para ele, vamos supor que ele resolva enfrentar, caia no arrependimento, que é um outro processo, é um estágio seguinte, quando a pessoa sai do sentimento de culpa e sai do remorso, porque ela arregaça as mangas e vai enfrentar a própria consciência, ela se defronta com o ato praticado, olha para aquilo e fala, fui eu mesmo que fiz, eu me arrependo, mas eu quero reparar. Quando ela diz para si mesmo que ela se arrepende, e isso é sincero, ela como que bloqueia essa dor profunda do remorso, e mesmo ainda em dor, em sofrimento, ela empreende a jornada de reconstrução de si mesma. A partir do momento que ela corta esse cordão íntimo com a energia do remorso e do sentimento de culpa e se liga no sentimento de responsabilidade, nessa energia do arrependimento sincero, ela atrai para si espíritos deste valor evolutivo, dessa qualidade vibratória, que vão auxiliá-la no processo de resgate. Então, ela vai ter que, com certeza, expiar o crime cometido e, reparando o crime cometido, reorganizar a própria vida. Só que a partir do momento que a gente dá um passo adiante para esse arrependimento sincero, confrontando a nossa própria consciência, nós atraímos espíritos que vão nos tirar da influência, vão nos auxiliar a sair da influência de outra qualidade de espíritos que poderia provocar em nós um processo obsessivo, né? Porque o processo obsessivo se instala quando eu tenho um plug aberto. O plug aberto é exatamente o sentimento de culpa. Necessariamente, ali não estão espíritos vingadores. Podem ser qualquer tipo de espírito que se assemelhe àquele tipo de energia. Porque aqueles para quem eu pratiquei o ato podem ter escolhido se desvencilhar da raiva, se desvencilhar do seu sentimento de inconformação e seguirem a sua jornada. Vocês estão me entendendo isso? Se esses espíritos que sofreram na pele os danos causados por nós não se desvencilharem pelo perdão do ato que nós praticamos, aí eles podem ser, sim, aquilo que a gente chama de obsessor. Por quê? Porque vai vir cobrar a dívida. Né? Nós sabemos... estado mental, né, Emília? Tudo é estado mental. Tudo é estado mental e estado emocional, porque uma coisa anda junto com a outra. Né? Tudo faz isso. Aí a pergunta que eu coloquei para vocês, que foi sobre suicídio, acho que ela esclarece isso também de uma outra forma. Nos casos de suicídio constatado, a pessoa realmente cometeu suicídio, ou naqueles casos em que há uma tentativa e a pessoa não consegue, existe aí um processo obsessivo? É a primeira parte da pergunta. A segunda parte, como entender a situação daqueles que, diante da iminência do ato suicida, disseram ter ouvido vozes? Aqueles que chegaram a cometer o suicídio e, quando são socorridos do lado de lá da vida, relatam que eles foram forçados a se suicidar por vozes que ouviam. E a situação daqueles que, na iminência de provocar o suicídio, brecam o próprio ato, ouvindo vozes que gritam para eles, não faça isso. Vocês já viram esses relatos? Né? Então, a gente tem duas situações. Existe processo obsessivo? Existe, porque alguns de nós traz na consciência, como eu falei, o produto energético de atos praticados no passado e atos muito ruins provocados no passado. O sentimento de culpa e o remorso nos causa esse sentimento de depressão, um estado depressivo, pode nos levar a uma falta de sentido para a própria vida, agregando isso às circunstâncias do dia a dia, onde eu não me confronto, eu não dou conta, eu não encontro forças para superar, eu posso ser levado a cometer esse suicídio, por minha livre e espontânea vontade.
E, porque eu tenho uma história espiritual, eu posso atrair, inclusive, alguns daqueles que comigo viveram outras experiências e que, encontrando-me nesta experiência de hoje, nesse estado, ficam insuflando ainda mais a minha dor e instigando para que eu saia da vida num processo mesmo obsessivo. É isso mesmo. E muitos que são suicidas efetivos, quando relatam, alguns relatam isso. Tinha uma voz que gritava: é isso mesmo, a tua vida não vale nada, dá cabo dela, para que você vai ficar enfrentando esses problemas todos? É melhor se matar mesmo. Esse é um processo obsessivo seríssimo. Seríssimo. Mas mesmo que tenha vários indivíduos fora, gritando para que o indivíduo acabe com a vida dele, sempre é o próprio indivíduo que tem a liberdade de aceitar esse convite ou não aceitar esse convite. Quando há muita fragilidade naquele ser que sucumbe a essas vozes e sucumbe à própria dor, existe toda uma lei de misericórdia que vai pesar isto. Vocês lembram quando eu falei lá atrás sobre a intenção? Então, a gente não pode, com toda essa informação, julgar todo e qualquer ato de suicida igual a qualquer outro. Todos eles são particulares, porque todos eles envolvem uma criatura diferente da outra. E todo o contexto de uma criatura, toda a história de uma criatura é diferente de uma outra. Então, o que a gente faz aqui é trazer elementos para entendermos que, sim, a partir do estado emocional que nós carregamos e mantemos, nós atraímos os seres que vibram no mesmo padrão e atraímos até inimigos e comparsas de um passado próximo ou distante que vão favorecer as nossas atitudes. Se eles nos querem mal e nós estamos vibrando mal, eles vão incitar cada vez mais para que a gente faça isso. Só que como a misericórdia divina é fabulosa, ela permite também que nesse momento, além dessa turma negativa gritando na sua orelha, faça, cometa, não sei o quê, não sei o quê, ela também permite que espíritos protetores estejam ao seu lado. E são esses, muitas vezes, que auxiliam a criatura que está prestes a cometer o suicídio a brecar. E a gente tem até filmes que mostram isso, a criatura lá em cima de um determinado lugar para se atirar e ela volta para trás porque alguém grita o nome dela, alguém fala o nome dela, ou alguém fala, não faça isso, e ela sai daquele torpor, desiste do ato, e a gente percebe aí que não é um processo obsessivo nesse caso, é um processo de auxílio divino. Mesmo ela naquele sofrimento, mesmo ela envolvida naquele drama todo pessoal, alguma coisa maior de dentro dela, né? Então, existe uma parte da criatura que não está desistindo, e é nessa parte que não está desistindo que a espiritualidade investe e apoia e aposta que vai dar certo. Agora, depende sempre da criatura, aceitar ou não essa voz que a tira de lá, aceitar ou não aquela voz que vai colocá-la naquele ato, novamente. De novo, né, Rosana? É o conjunto emocional, mental que eu carrego. Alguns de nós, alguns encarnados, trazem componentes psíquicos muito difíceis de serem superados. Né? Então, é por isso que vai valer o contexto, vai valer a intenção e tudo que estiver ao redor para que esse indivíduo que desencarnou pelo suicídio seja recebido, avaliado e reorientado do lado de lá. Ok? Ficou explicadinho? Deu para entender tudo isso? Faltam 4 minutos, hein? Tá bom, eu vou parar nesses 4 minutos para ir para as outras perguntas. Vocês percebem de novo que a essência de tudo é o que eu faço de mim, é a maneira como eu me comporto,
né? E hoje, mais do que nunca, nós estamos ganhando essa consciência. A maturidade espiritual está permitindo que a gente enxergue isso com mais clareza, entenda isso com mais clareza. É lógico que a gente enxerga e tem pessoas que trazem uma história muito carregada, de um drama íntimo muito grande, histórias totalmente intrincadas em dramas familiares, dramas de outras vidas, né, que vai se empurrando pela barriga e chega no dia de hoje, precisa enfrentar. Que a gente tem que entender que, por pior que pareça, a mão divina sempre está do lado. Sempre está do lado. Já não existe mais o céu e o inferno como a gente acreditava antes, né? E isso também é muito bom para a gente perceber que o céu ou o inferno somos nós os artífices deles. Ó, céu é o estado íntimo de tranquilidade, de consciência, e inferno é quando eu fujo da consciência e ela está extremamente pesada. Então, esse é o inferno. A melhor maneira de vencer o inferno íntimo é se defrontar com a própria consciência. É olhar e encarar, olha, não tem jeito, fui eu que fiz. Não dá para eu ficar na cadeira de vítima e achar que foi o universo inteiro que provocou isso na minha vida. Não. Se está na sua vida, se está na mesa, na hora, na vez, desculpe, hein? É seu. É você que tem que resolver. Por pior que pareça, é aí que mora a chave da nossa revolução íntima, a chave dessa libertação que tanto a gente procura. Porque uma coisa é certa, nós sentimos muito mal ainda no nosso íntimo, todos nós que aqui nos encontramos. A gente tem emoções, tem sentimentos que destrambelham todo o nosso equilíbrio, vai para as cucuia em 2 minutos, às vezes. Né? Emília, Oi. por exemplo, eu posso fazer pergunta a você agora? Pode. Se cair, a gente volta com essa pergunta, porque depois eu tenho mais 2 ou 3. É só isso. Esse estado mental e emocional, quando você sai dessa culpa, nas próximas reencarnações, porque de qualquer jeito, quando eu cometi um suicídio, qualquer coisa, eu estou sendo contra a lei divina, não é isso? Isso. Aí eu vou ter que arcar, mas quando eu saio dessa de culpa, que eu fico equilibrado e tal, por exemplo, quando eu reencarnar, o processo não será, por exemplo, como tem gente que nasce com uma deficiência, dependendo como ele utilizou para tirar a vida, vai ser uma coisa mais branda? Vai depender de caso para caso. No próprio livro Memórias de um Suicida, ele narra a situação de uma pessoa altamente comprometida que reencarnou com um corpo perfeito. Entendeu? A oportunidade era ele vir sem passar por nada no corpo, apesar dele ter destruído o corpo dele. O problema é que a consciência pesada, o remorso, faz com que você imprima fora o que tem dentro. Deixa eu te Diga, contar uma Suca. história que eu escutei um relato, né? Não conhecia a pessoa, de um menino de 15 anos que sempre querendo se suicidar. E, bom, a mãe tentou fazer absolutamente tudo, até que chegou num psiquiatra, como é que eu posso chamar? Que tinha toda uma ligação dentro do espírito, dentro desta filosofia espírita. Ah. E aí, o que aconteceu? Eu vou contar só o final da história. Esse menino sofria a influência de uma pessoa da família que tinha se suicidado e queria que ele se suicidasse por um único motivo: ninguém falava mais sobre ela. Que louco isso, né? Ninguém falava mais sobre ela. Então, é uma coisa de que nós, na verdade, quando alguém se suicida, a gente parece que corta, não quer falar mais sobre ele. Né? E que não é assim que a gente tem que se relacionar, né? Eu tenho uma amiga que se suicidou e realmente ela planejou tudo. Ela planejou.
Mas aí é uma outra história, entendeu? Mas Agora, essa da família, é, que a coisa é a orientação, né? Você pode ter na família alguém que cometa o suicídio, mas você jamais vai poder cortá-lo da família, né? é. E isso tudo é muito por causa das crenças que nós carregamos, né? Exato, Os que são católicos, por exemplo, hoje o catolicismo já dá mais uma abertura, mas os católicos, eles excomungam o indivíduo e a família não pode tê-lo, nem missa pode fazer. Então, assim, é muito da crença, das crenças que a gente carrega. Agora, o fato que você trouxe, né, é muito interessante. Quem chegou agora e não ouviu, a Suca está falando de um garoto de 15 anos que estava sofrendo lá todos uns processos esquisitos, a mãe levou para um psiquiatra, o psiquiatra, com conotação espírita, era alguém preparado para esse olhar, e descobriu-se que quem causava aqueles sintomas naquele jovem era alguém da família que tinha se suicidado e que tinha sido cortado das conversações por causa do suicídio, né? Então, ali você pode ver que a espiritualidade aproveita uma situação para vários ensinamentos. O primeiro deles, um parente nosso morre em condição de suicídio ou não, ele pode muito bem permanecer perto de algum de nós por essa ligação afetiva e causar transtornos físicos de saúde física e emocional em nós. Isso é muito comum. E quando a gente faz as orações, faz a evocação no centro espírita, essa entidade se compreende que morreu e sai de perto dos familiares. Né? Esse é um ponto. Segundo ponto é que essa moça que desencarnou, ela queria ser lembrada. E essa família provavelmente precisava ser despertada para as coisas espirituais. A situação do rapaz não era grave o suficiente na profundidade da alma dele, que, apesar de sofrer sintomas, ele encontrou de imediato um médico espírita, psiquiatra, que teve um olhar muito grande. Então, a gente vê numa situação dessa, nada kármico, nada vinculado a processo obsessivo por vingança, mas uma vinculação espiritual por afetividade, por amor, e por amor, às vezes, a gente sofre esses processos obsessivos. Né? Recentemente, eu fui procurada por uma pessoa cujo irmão desencarnou, e a cunhada, família de crentes, né, famílias de pessoas que não conseguem entender as questões espirituais, e a cunhada sentindo a presença do marido que havia desencarnado, muito ali, e sofrendo na pele todos os sintomas do morto ou do desencarnado. A própria pessoa que me procurou, médium também, sentia a presença dele. Então, nós fizemos um trabalho de evocação, evocamos com médiuns preparados essa entidade, conversamos com ela e orientamos a família, tanto a pessoa que me procurou, como a esposa desse rapaz que havia desencarnado. Em questão de 3 dias, os sintomas dela e as circunstâncias da família completamente se amainaram por conta disso. Mas esse foi o chamamento para essa família, percebe? Essas são as circunstâncias que a espiritualidade faz e cria para que a gente vá sendo despertado. Esse é um processo obsessivo, porque aquela pessoa influenciou de maneira negativa, porque transmitiu a doença, só que não houve maldade, houve desesclarecimento. O marido não fez por mal, e algumas vezes o parente fica muito tempo a ponto do encarnado estar com todos os sintomas da doença do desencarnado, por meses a fio, até que se desinstale, se desacople essas duas almas, uma pelo esclarecimento na vida espiritual e a outra pelo esclarecimento na vida física. E aí esse processo se desliga, porque não é por maldade. Voltando à pergunta da Rosana,
Helena está dizendo que não consegue mais ouvir. Helena, eu acho... Vanessa, dá uma orientada para ela no chat. Voltando à pergunta da Rosana. Rosana, cadê você, Flor? Será que ela voltou? Aí, repete para a gente a pergunta. Repete para a gente. Está sem som. Está sem som. Enoque também está me dizendo que não está conseguindo ouvir. Eu acho que ele vai ter que sair de novo e voltar. Sair de novo e voltar. Manda ele apertar no fone, tem que apertar no fone. Manda ele apertar. Eu não sei, não. Mas é porque eu também fiquei um tempo aqui, mas está tudo ok comigo. Então, Vanessa também está lá falando com ele, tá bom? Ok. Rosana, repete para mim, filhota, o que você... Eu fiz 2 perguntas a você. A última foi uma pessoa, um suicida. Faça a primeira, faça isso. O suicida. O suicida, que ele se trabalhou emocionalmente, né? Ele não tem culpa. Quando ele reencarna, se ele vai sofrer a consequência de ter um corpo lesado. Como é esse processo? Foi mais ou menos isso que eu perguntei a você. Então, vamos pela primeira. A pessoa se suicida, ela lesa o corpo dela, ela deveria permanecer na vida e ela lesa o corpo. De uma forma ou de outra, ela vai precisar ressarcir-se. Ela vai precisar enfrentar a consequência dessa atitude. Qual a medida, qual o grau, qual a condição vai depender de tudo aquilo que envolveu o ato, o posterior, a maneira como ela se encontrou no plano espiritual, a maneira como ela se organizou. Então, vai depender muito mais dela. Mas, de qualquer maneira, ela não é isentada de uma responsabilidade. Necessariamente, ela não precisa entrar com um corpo lesado. E aí eu estava remetendo vocês para lerem aquele livro Memórias de um Suicida. Nesse livro, nós temos vários casos de suicidas reencarnando, e um deles, eu não me lembro o nome do personagem, ele recebe as bênçãos de um corpo perfeito. Porém, com o desenrolar da encarnação, o remorso, a culpa, aquilo que fica no mais recôndito do ser, fez com que ele imprimisse no corpo físico sadio determinada doença. E ele acaba expurgando nessa doença o mal que estava na consciência dele. Percebe? É aquilo que eu já falei. A consciência nossa é o grande juiz. Se a gente recebe 1000 cursos, recebe da providência divina 1000 recursos, mas a minha cabeça ainda continua aprisionada naquilo, ela vai de alguma forma manifestar. Então, cada caso é um caso, mas jamais, quando você comete um erro, você fica sem a consequência. Ela pode ser diminuída, pode ser ampliada, a depender de como você vai enfrentá-la e da maneira como você vai recebê-la. Não sei Emília, se ficou claro. Ficou claro. Nesse caso, só para complementar essa pergunta que eu ia fazer, no caso de uma mulher que aborta, nesse caso, ela causou mal a outra pessoa. Tá. Mesmo que depois ela se arrependa e não fique com problema de consciência e tudo mais, mas, sim, mais ou menos, claro que ninguém pode afirmar quais são as consequências, mas na visão, com o seu conhecimento, como no futuro, nas futuras reencarnações, essa mulher poderá ter consequência desse ato. Da mesma maneira, é tão ampla a possibilidade de você ressarcir o seu erro, porque se essa pessoa, já nesta vida, ela lá na frente, ela amadurece, ela olha para trás e fala, nossa, como eu fui tonta, por que eu não... Né? Ela olha, não entra em culpa, a culpa só serve para ela, para trazer para a consciência o erro cometido,
e não para colocá-la no sentimento de remorso, mas para trazê-la para essa consciência, e ela fala, como será que eu vou ressarcir a lei? Porque na consciência ela sabe que ela cometeu um erro, mas ela entende que ela cometeu um erro num determinado momento que ela não saberia fazer o que hoje ela quer fazer. E, de repente, ela vai cuidar de várias crianças, ela vai montar uma creche, ela vai tratar bem todas as crianças, ela vai viver de bem com a vida, ela vai fazer 1000 coisas, mesmo que ela não seja mãe diretamente. Ela vai transformar esse sentimento materno em cuidado com todas as coisas da vida, sem se cobrar naquele sentido. Eu vou fazer porque assim eu ressarço. Não é isso. É ganhar a consciência do erro e falar, olha, eu cometi um erro. Maravilha. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso ressarcir? Sendo melhor a cada momento do meu dia. Então, eu vou encontrar com crianças, eu vou encontrar com adultos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser sempre Então, um Emília, humano melhor. Oi, minha linda. necessariamente nesse plano, não precisar morrer para ter, vamos dizer assim, que ter uma dívida. Eu conheço um caso que a pessoa ela não tem um diagnóstico de esclerose múltipla, ela está numa cadeira de roda, ela simplesmente deu uma dor de cabeça no estacionamento do shopping e não tem o caso. E ela é acamada, inclusive, às vezes, ela, segundo ela, sente falta de ar, usa às vezes o cilindro, e assim, a gente observa que é alguma coisa obsessiva, né? Eu até acabei me passando com esse exemplo no discorrer da palestra, e não existe, né? Ela não tem diagnóstico, e até porque ela estagnou, isso já tem mais de 10 anos, e geralmente como ela a esclerose múltipla é degenerativa, então ela só parou de andar. Inclusive, já aconteceu dela andar, só que ela foi buscou a igreja evangélica, né? Que antes ela não era. Muito festeira. Só que ela fazia muitas coisinhas, né? Mal, vamos dizer assim, para os outros, né? Trabalho, humilhar, enfim, várias coisas assim, absurdas. E num dia, no estacionamento do shopping, ela estacionada, andou de cabeça muito forte e foi hospitalizada. Inclusive, eu acompanhei 2 processos de onde o próprio hospital dizia assim, você conhece ela há quanto tempo? Eu já conhecia desde os 8 anos de idade. Porque ela não tem nenhum problema, né? Se nasceu com algum problema, porque não tem, então ficou anos. E esse diagnóstico nunca chegou e ela estagnou, porque eu conheço pessoas que morreram de esclerose múltipla que foi aos poucos degenerando e acabou falecendo. Deixa eu ler a pergunta 4, você vai ver só. É esse caso dela. Se tiver outro, depois você entra. Mas o caso dela, para a gente não se estender, vai bater nessa pergunta aqui, ó. No processo obsessivo instalado, tem um processo obsessivo. Vamos supor que essa pessoa aí, ela se permitiu esse processo obsessivo. Alguém de um passado remoto ou muito próximo se a reencontra e instala o processo. Instala o processo por quê? Porque na mente dela, na consciência dela, tem lá a matriz, tem o plug aberto pelas experiências anteriores, da qual ela não se livra, ok? No processo obsessivo instalado, onde 2 espíritos se ligam por laços negativos, podem, com a convivência e pelo esforço contínuo e mútuo, se melhorarem, saírem desse processo? Essa foi uma pergunta que não foi você que fez, mas vai vir de encontro. Sim, a resposta é sim. Normalmente, quando 2 entidades, encarnado e desencarnado, se acoplam, se reúnem mentalmente por conta de débito na consciência e necessidade de cobrança, vivendo junto, eles podem, sim, crescerem juntos e transformarem esses laços em laços produtivos e amorosos. Mas o que ocorre normalmente é que 2 pessoas que entram nesse processo simbiótico talvez agravem ainda mais pela dificuldade de enfrentar com coragem a própria consciência e de largar a presa. Então, você tem ali um processo simbiótico instalado. Já ouviram falar de processo simbiótico? A tal ponto, por exemplo, processo simbiótico é como... É a mesma coisa que uma simbiose de plantas. Já viram aquelas plantas parasitas que grudam na outra e que uma depende da outra? Existem plantas parasitas que, se você tirar uma, a outra morre. Existem processos simbióticos que não.
No caso do ser humano, esses processos simbióticos, tem alguém com cachorro latindo e coisa aberta aí. Eu acho que é o seu, viu? Isso, Queca. Então, quando você tem um processo simbiótico de duas almas entrelaçadas, a coisa pode ficar tão entrelaçada que quando você tira de perto um, o outro falece, porque ambos dependem da mesma energia para sobreviver, a tal ponto de exames serem modificados, exame de sangue, exame de raio-x, tem várias modificações em exames clínicos provocados por entidades espirituais em processos obsessivos simbióticos. É processo de subjugação, mas é uma subjugação mútua, porque o encarnado subjuga a mente do outro e o outro é simbiótico mesmo, a palavra diz, ambos se alimentam de ambos. E esse caso que a Neide está colocando pode ser um processo simbiótico. Percebe que uma mente deturpada, perturbada, se alimenta com a outra e ali está instalado. Pode ficar uma vida inteira, pode virar a reencarnação se ambas não aceitarem os convites. Nós temos casos narrados em alguns livros de crianças siamesas que vêm grudadas, porque são espíritos ligados entre si, com necessidades específicas, para aprender a se amar e aprender também a se separar. Então, tem muita coisa por detrás, não é uma coisa tão simplesinha. O que a gente precisa entender é que em todos esses casos, os mais amenos e os mais graves, por detrás de toda e qualquer circunstância, tem uma mente que se adoece e uma mente que se aproveita desse adoecimento. Isso no caso das obsessões. Fica claro isso? E o quanto o processo da misericórdia divina, a providência divina, ela é superlativamente maior do que qualquer esforço que a gente faça por se manter no mal. Porque sempre a espiritualidade está do lado. E ela não está querendo que você continue a errar e continue a pagar. A gente tem que eliminar essa questão do pagamento, da punição e do pecado. Quando a Rosana colocou a situação de uma mulher que abortou, se a gente ficar naquela questão antiga de punição, pecado e não sei o quê, a gente vai pegar essa mulher, vai encasquetar na cabeça dela que ela vai ficar obsediada com os fetos que ela jogou fora. Essa pobre coitada não vai viver a vida, porque ela vai ficar fissurada com isso na cabeça, aí ela vai mesmo trazer para perto dela, talvez não o feto que não vingou, mas qualquer espírito que vai se aproveitar desse conteúdo mental e emocional. Agora, a consciência diz que um ato praticado contra a lei de Deus, ele tem que ser ressarcido. Mas quem vai ressarcir é a própria consciência diante da lei divina, que é amor puro. E ele não quer o mal da criatura, a não ser que a criatura seja, nesse momento, alguém que faça o mal deliberadamente. Aí ele vai ter que arcar com esse mal até de maneira expiatória, compulsória. Porque tem consciências que não acordam, não despertam. A lei de Deus tem, na lei de liberdade, existe o fator livre-arbítrio e determinismo. Quando você abusa do teu livre-arbítrio, da liberdade de agir, a lei de Deus, a mesma lei de liberdade que promove a liberdade de todos, ele coíbe a sua liberdade temporariamente, determina que você enfrente isso, isso e isso, e não tem chabu, não adianta ajoelhar no milho, porque você já pecou lá, no sentido de já aprontou demais. O livre-arbítrio foi te dado muitas vezes. Então, nessas circunstâncias, você perde o livre-arbítrio, entra na encarnação de maneira sofrida, expiatória e compulsória. E, normalmente, quem entra assim, entra com dores exacerbadas, com situações muito delicadas e sempre muito rebelde. Porque quem enfrenta dores,
sofrimento, situações delicadas sem a queixa e sem a rebeldia, são aqueles de nós que já têm a consciência no arrependimento e na reparação. Daí para mim, porque fui eu que fiz, é assim que a gente fala. Daí, é meu. Então, deixa que eu vou limpar o terreno. E aí não tem queixa, não tem ramulhação, não tem reclamação. Às vezes tem aquele estado, poxa, tira de mim essa cruz. Mas aí você volta e fala, não, deve existir um motivo para que isso ocorra na minha vida. Diferente de outras mentes que ficam ainda aprisionadas ao mal e a essa falta de querer ter consciência. Fica tranquilo isso? Compreendem assim também? Percebe? Eu queria perguntar uma coisa sobre isso. Fale, Catimile, fale. Sobre isso de ser recorrente e achar que é culpa já. Esse lance de tentar suicídio por várias vezes, eu já vejo isso como uma coisa tão recorrente que eu já vejo isso como uma coisa já de nascença. Você está falando de você, Catimile? Isso. Tá. É como se já tivesse nascido com isso. Você nasce com essa ideia. Então, olha só como isso é importante você avaliar. Você nasce com essa ideia, porque essa ideia já é algo que mora nas suas estruturas mais íntimas. Muito provavelmente, Catimile, porque em outras etapas você realmente deu cabo, eliminou a própria vida e agora está sendo convidada a olhar isso de frente. Mas com todo esse amor da divindade que está te dando uma oportunidade de, nessa encarnação, fazer completamente diferente. Você consegue entender isso? Então, por exemplo, eu gostaria até que você pudesse ler a história da Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira. Foi uma alma que se suicidou 3 vezes, em 3 processos diferentes. Ao invés dela fazer o enfrentamento, ela escolheu pelo suicídio. A história dela é muito linda. São 3 ou 4 livros romanceados, que culmina no 4º livro chamado Leila, quando ela reencarna como Leila, quando ela aprende definitivamente a valorizar a vida e percebe todas as bênçãos que cercaram a vida dela. Tá? Aí ela vem com um compromisso pessoal de ressarcir a lei. É isso que é importante entender. Não importa o ato que eu fiz ontem, o que importa é o que eu quero fazer hoje. Agora, quando eu tenho na minha estrutura psíquica esses elementos, eles são evidências de algumas trajetórias que eu tive lá atrás. Para algumas pessoas é mais claro, para outras não. Me fiz entender, Catimile? Isso te traz um pouco de alívio? Eu entendo, mas assim, da última vez, eu fiz um corte muito grande no meu braço, um corte tão profundo, né, que chegou a atingir a veia, e foi esse corte que me levou ao hospital, que eu fiquei internada na UTI, que eu te falei, que eu fiquei internada na UTI. Minha pressão ficou 6/3, então eu tive que foi tomar... essa experiência dos 4 dias que você narrou para o grupo. Que eu tive que ficar com carvão ativado para tirar a quantidade de medicação que eu tentei me suicidar com medicação em excesso e tudo. Mas, assim, são uma sequência de vezes que eu escuto sempre as mesmas vozes falando: sua vida é uma merda, tire sua vida, porque sua vida é uma bosta, não adianta você estar nessa vida cheia de dívida, você só tem dívida, você só tem contas a pagar, você não tem nada para fazer. E você está entendendo as dificuldades que você mesma tem que enfrentar e o nível de resistência que você tem que empreender. Por quê? Porque essa história toda, Catimile, faz parte do seu passado espiritual. E ela está muito mais evidente do que a maioria de nós que está nessa sala. Então, é lógico, essas vozes existem, agora você sabe que essas vozes são de indivíduos que estão realmente circundando o seu universo pessoal. O que eu estou falando para a Catimile pode servir para cada um de vocês com parente em casa. Então, veja só,
olhar para isso com muita coragem e olhar para isso e se apegar a Deus. Nem que você tenha que rezar, minha filha, de manhã, de tarde e de noite. Sabe? Ser beata, entre aspas, no sentido de qualquer coisa se apegue em Deus. Por quê? Muitas vezes é só apegada a Deus que eu vou encontrar força para superar o meu passado espiritual e todas as forças que fazem parte do meu passado e que estão aqui a me cobrar. Porque esses indivíduos, por terem falta de coragem de enfrentar uma encarnação como você está fazendo, preferem ficar nas sombras e no anonimato, impedindo você de crescer, porque com isso eles se alimentam. Então, a gente tem que se fortalecer. Catimile, obrigada pelo teu depoimento, porque não é fácil trazer essa história a público. Nós vamos conversar mais vezes no particular, mas esse exemplo da Catimile que sirva para cada um de nós. A tua história mora com você. A tua história vem junto com você. Se você prestar atenção no que ocorre ao seu redor, eu tenho uma história, por exemplo, e vou me permitir dizer, eu atraio para mim pessoas com psicopatias graves. Mas eu não atraio assim para ser vizinho, não. Eu atraio para ser marido, para ser filho, para ser bem pertinho. Tem que perguntar, isso é à toa? Não. Isso faz parte da minha história. O que é que hoje eu posso fazer com todo esse conhecimento que a gente tem, principalmente que a doutrina espírita traz da realidade do espírito, a realidade de que a gente é um ser em processo de crescimento, entrando e saindo de várias encarnações, e até ontem nós entrávamos para matar e saíamos para nos vingar. Enquanto a gente estava se vingando, o outro estava matando, e nós estamos assim, entrando e saindo, entrando e saindo. Ou a gente mata alguém, ou a gente se mata, e a gente traz uma história hoje complexa, cada um de nós tem a sua história muito complexa, e a mediunidade é palco de fundo para que tudo isso surja. Catimile tem uma mediunidade ostensiva, que muitas vezes está exacerbada por causa dessas influências que estão ao seu redor, por todas as questões. Precisa olhar para isso, como cada um de nós tem que olhar para tudo que se manifesta em nós. Você sofre de um sentimento de culpa, um sentimento de culpa tão profundo que você não consegue justificar. Mora aí um sinal de que na sua história você provavelmente cometeu um erro grave no seu próprio entendimento e a tua consciência não te deixa tranquila. Então, eu converso com o meu sentimento de culpa, com o sentimento de remorso, converso com esse desejo de unicidade e pergunto, opa, o que é que você está querendo me dizer? O que é que eu tenho que aprender com você? Quais são os recursos que eu tenho hoje para enfrentar isso que você está me causando? Se eu não tenho todos, como eu posso encontrar? E ter a certeza que, assim como aquele garoto que Suca trouxe como exemplo, né, aquele garoto, ele tinha que encontrar um médico psiquiatra tão de imediato, assim também conosco. Na hora que nós botarmos o pé no chão e falar, chega, eu sei que fui uma tranqueira, mas hoje eu não quero ser mais. Para não ser mais, o que é que eu tenho que fazer? Sabe aquele negócio de se encher de energia, de coragem, e falar assim, ó, chega de ficar na fila do coitadinho, que eu já cansei. Que eu estou sendo usada, né, Emília? Porque se tem essas interferências, muitas vezes é você se permitindo que esses espíritos façam uso do seu corpo, da sua alma, no qual você é dona. Não é diferente comigo, não. Isso. E eles não fazem uso das nossas energias se a gente não as produz. Obsessão nenhuma se instala por conta própria. Obsessão se instala na fogueira que a gente já tem ardendo dentro de nós. Os espíritos obsessores, eles insuflam o vento e botam mais lenha na fogueira.
Na Se você verdade, não... pelos Oi. atos nossos, eu estou falando que, na verdade, pelos atos nossos e pensamentos é que Isso. convida a eles. Por isso que se diz sempre que a gente só tem o que se permite. Isso. Só que algumas coisas, Izzy, elas estão tão encobertas no nosso subconsciente que elas só vão aparecer em forma de sintomas. Pega o caso de Catimile. São os sintomas e esses impulsos de tirar a própria vida que vão revelando a história que está por trás. Você pega... Mas, no meu entender... porque assim, nem todos nós temos tudo na consciência, no consciente, melhor dizendo. Você não tem conscientemente a sua história espiritual, nenhum de nós. Senão a gente implodiria, a gente não conseguiria dar conta. Ok? Só que quando nós temos preparo, quando a gente já tem preparo, quando a vida já trouxe elementos, essas coisas surgem nesses comportamentos, nesses sintomas desajustados a princípio. O que a gente tem é muito medo do sintoma desajustado, a gente fica negando. Ai, não, eu não estou com muita raiva, não, eu não estou com medo, ai, eu não estou com isso. E vai botando atrás, vai se escondendo. Quando, na verdade, eu preciso reconhecer, eu estou com muito medo. Eu estou mesmo com vontade tremenda de sair daqui e voar no pescoço do outro. Eu estou mesmo com vontade e estou ouvindo coisas dentro de mim que vão me impulsionar para isso. Então, é olhar de frente, é encarar-se, né? Coisa que a gente vem fugindo há muitos séculos, há muitos milênios, provavelmente. Emília, mas... Oi, por exemplo, fala, Rô. Tem pessoas que realmente já têm essa consciência desse processo, mas tem pessoas que ficam muito apegadas também, porque isso já aconteceu, porque, você está entendendo? E não procura se trabalhar para mudar isso, porque tudo tem que ter esforço. Certo? Tem gente que fica nessa roda viva, nessa roda viva, nessa roda viva. Poxa, até que uma hora, sim, até que uma hora não tem mais para onde escapar. Não entendeu? tem mais para onde escapar. Por exemplo, uma pessoa querida minha virou para mim e disse assim ontem: poxa, toda mulher que eu me relaciono, ela é sempre cheia de problemas. Depois eu descubro, inclusive ele casou agora e descobriu agora depois do... Você está dizendo? O fato que você está fazendo. Coitadinho, se ele olhar no espelho, ele vai ver que o problema é ele mesmo. Não é isso? Né? Porque então, ele só atrai. Deixa eu ver. Suca ia fazer uma pergunta, quem mais? Eu ia falar. Espera aí, Neide, deixa eu ver aqui. Suca, você ia falar? Não ia fazer pergunta, eu ia comentar, mas lá, não há necessidade, porque o assunto já está mais do que esclarecido. A responsabilidade, que é aquilo, né? Você assina embaixo o que você quer. É de minha livre e espontânea vontade estar sofrendo hoje, você tem que dizer lá que sim. Eu acho que isso é essa consciência. Mas eu acho que a gente vem numa educação de que... Mas foi Deus que quis, entendeu? Eu sei. Eu estou sofrendo porque Deus quis. Eu Você tenho mais um filho que Deus mandou. Agora... Que é o que mata. Você sabe que vem de acordo, olha que engraçado, eu não programei, mas a pergunta seguinte, ela tem muito a ver com isso, porque são as crenças que a gente carrega. A pergunta diz assim: é possível que os filhos sejam responsabilizados pelos erros dos pais e os obsessores dos pais atuem negativamente sobre os filhos? Olha que pergunta. Porque lá na Bíblia tem essa coisa, né? De geração em geração. Então, é possível que um filho arque com a responsabilidade de um crime de um pai ou de uma mãe? Não. A resposta é não. Ai, mas Emília, eu sei de tantos filhos. É porque filho é da mesma família. É tudo espírito endividado junto. Se vocês lerem o romance Grilhões Partidos, o espírito que queria atingir o coronel... ele encontrou na filha do coronel a abertura para instalar um processo obsessivo, porque instalando um processo obsessivo na filha, ele ia atingir e maltratar o coração do coronel. Mas isso só aconteceu porque a filha, na trama,
tinha envolvimento. Tinha na consciência o débito, ela tinha, como falou a Açúcar, a responsabilidade. O obsessor era do pai. Por que ele foi fazer isso do filho? Porque na salada da vida está todo mundo misturado. E o drama do pai atingiu da filha, que atingia esse, só que o espírito, a princípio, ele não queria atingir a filha, ele queria atingir o pai. Mas a filha também tinha débito na consciência. Então, quando a gente sofre por aqueles que são nossos familiares, é porque é uma rede intrincada, onde cada um tem responsabilidade. Se você não tiver débito, fique tranquilo, o débito não bate na sua porta. Se o débito Quem é que sabe se não tem débito? Então, presta atenção. Se o débito bateu na sua porta, se o problema apareceu na sua casa, não adianta você dizer que é do vizinho. Não, com certeza. É nesse sentido. E aí tem uma mensagem maravilhosa do Emmanuel que diz o seguinte: se você tem débito com a consciência e débito com a lei divina, e se a lei divina, quando manda a providência vir cobrar, te encontrar na prática do bem, te encontrar praticando o bem, manda a lei divina que o débito vire as costas e vá embora. O Enoque precisa fechar o microfone. Vocês entenderam isso? Que maravilhoso! Então, pega aquela mulher que fez o aborto, que a Rosana acabou de colocar, que tem uma dívida, aí a dívida, Deus fala assim, vai lá cobrar a dívida. Ele vem aqui, bate na porta e fala, Senhor, ela está trabalhando no bem, está fazendo um monte de coisa. Então, volte, cobre mais tarde. Passa uns meses, lá vem a dívida de novo. Vai na casa da mulher, encontra ela trabalhando, sendo útil, praticando bem, não importa como. A dívida olha e fala assim, bom, não posso cobrar, porque é da lei de Deus que eu não cobre. A lei de Deus é assim, ela é misericordiosa, ela manda que se o indivíduo estiver trabalhando no bem, a dívida volte. Até que um dia você está trabalhando tanto no bem que a dívida descansou, não vem mais, não te cobra mais. Você consegue superar, né? Você supera. E você supera. E só para a gente encerrando isso, né? Então, essa questão da providência divina, da lei divina, da misericórdia, ela é fantástica na nossa vida. Ela só exige que a gente esteja sendo construtor do próprio destino. Né? Eu lembrei daquele vídeo, Emília, o vídeo 1 da Luz Mental, você falou do conto Zen. Que o problema é enfrentar, que ele fala assim, de enfrentar o não isolamento, sem comportamento e descobrir o seu propósito com coragem e determinação, encontrar o foco para superar. Aí você deu um exemplo, né? E aí da planta, a exercitar a gratidão, filtrar os dogmas íntimos, identificar a sua sabedoria interna. Aí você falando de Katmili, eu achei interessante ela até ver esses vídeos, porque a gente fica muito reflexiva, ainda mais quando se passa no processo. Mas assim, a busca de cada uma é tão pessoal e a gente tem um universo tão grande, e Katmili está na busca, com certeza, assim como nós, vamos encontrando o norte, né? Porque tem um universo muito grande de possibilidades. O importante é que cada um de nós ganhe essa consciência, né? Arregace as mangas. Não adianta você olhar para o teu passado e ficar aqui culpando aquele seu eu antigo que fez aquela porcaria. Ele fez porque naquele tempo lá não tinha outra coisa para fazer, era o melhor que ele podia fazer. Eu lembrei também da teoria da libertação, né? Baseada nas práticas. É uma covardia imensa você hoje, com a idade que você tem hoje, com a maturidade que você tem hoje, pegar um indivíduo de 20 anos que você foi há 20 anos atrás e malhar o pobre coitado. Não é verdade? Isso é uma covardia contra a gente mesmo. Então, isso é falta de maturidade.
Eu tenho mais 2 perguntas, mas eu vou deixar para a gente fazer na próxima segunda, terminando esse assunto, e falar um pouco da autoobsessão e contar um caso para vocês, para a gente extrair ainda um pouco mais. Saiu? Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa? Vai lá para o grupo na terça-feira, que na terça-feira a gente deixa ele aberto, né? Procure fazer a sua pergunta com mais objetividade, que é para a gente poder extrair dali e trazer para o grupo, porque ela fecha os assuntos que a gente está levando, ok? Então, alguns não voltaram, eu vou só convidar a gente, todos vocês, para a gente encerrar. Então, vou botar o mesmo sino tibetano aqui e fazer um agradecimento. Com essa alegria, com essa energia toda que a gente tem na sala, esse é o momento em que você pode ter a certeza que os amigos espirituais, os teus protetores, circulam por todo o ambiente, favorecem a troca das energias para que o ambiente do seu lar, para que o ambiente íntimo no seu coração e na sua mente também se fortaleçam, se revigorem. Use uma postura de superação, abrindo o peito, podendo inspirar profundamente, facilitando essa energia que eles transmitem, posicionando a mão na nossa cabeça ou até no nosso centro coronário, amenizando as emoções, suavizando. E você mesmo, no seu íntimo, faz o seu agradecimento. Quantas bênçãos você tem? Quanta gratidão. Que palavras você tem para dizer para esse instrutor espiritual que sempre te acompanha? Quais teus sentimentos em direção à divindade, que mesmo te colocando num cenário muitas vezes caótico, te oferece todas as possibilidades e recursos de superação. E, agradecidos por mais esta noite, nós encerramos. Certos da presença divina, certos do compromisso assumido e efetivado, sentimento gostoso de cumprimento de dever e um sentimento profundo de partilha muito grande que fica aqui estabelecido como energia deste grupo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, cada um de nós, e que semana que vem a gente esteja aí, juntos de novo. Ok?